Kepler só é possível por causa de Ptolomeu, certo? Ptolomeu precisava ter uma visão estruturada genérica para depois Kepler fazer as suas considerações específicas, para Galileu trabalhar suas considerações específicas, precisava ter uma estrutura de compreensão prévia sobre a qual você se erige, inclusive para revisar, certo? Ou seja, esse movimento, do jeito que eu estava falando, ele não era um movimento, ele não é um movimento só de ciências humanas, como diz Dilthey. Eu odeio Dilthey, tá? Eu odeio Dilthey. A ideia de que tem uma divisão entre Geisteswissenschaften e Naturwissenschaften, para mim, é uma estupidez implacável, implacável. Isso não é pertinente só a Geisteswissenschaften. Não é mesmo, não é mesmo. Então, se você estuda a história do desenvolvimento, quer dizer, para você ter o modelo atômico atual, você precisou ter Dalton antes. Dalton não é um modelo sobre o qual se erigiu a sua negação, certo? Não se erigiu a sua negação apenas. É um círculo hermenêutico. As descobertas, as intuições, as posições que o Dalton teve, né? Ou seja, você ter uma noção de que tem positivo e negativo, ou usando qualquer outro termo, que nas partículas há um processo de atração e repulsão, sem isso não tinha Niels Bohr, certo? A atração e repulsão existe da forma que Dalton disse? Não, da forma que Dalton disse, não. Mas ele ter capturado a compreensão de que isso existe, a atração e repulsão, vai gerar. Exatamente, por isso que Kant estava errado, exatamente. Por isso que Kant estava errado, exatamente. Ou seja, o processo de desenvolvimento científico em qualquer área, e não só na Verstehen, dos textos, se dá dessa forma, certo? No acúmulo, no acúmulo, no acúmulo. Você vai do específico para o genérico, da visão genérica. E aqui, quando a gente está falando de ciência, a visão genérica, a compreensão genérica é a compreensão humana, né? Você vai do específico enquanto indivíduo e você vai parar lá no genérico enquanto compreensão humana atual. É assim que funciona. É assim que funciona a ciência. Tem uma compreensão humana genérica estabelecida e o indivíduo solta uma contraproposta dentro dessa compreensão genérica. E aí, se essa contraproposta bate lá e mostra que aquela compreensão está equivocada, você altera a compreensão humana. Certo? Então você vai do específico para o genérico, do genérico para o específico. É assim que se faz a ciência. É assim que se faz a ciência. Ou seja, aquela estrutura, digamos, hegeliana de compreensão genérica que Hegel chama de espírito, né? Espírito, na verdade, é uma espécie de consciência coletiva em Hegel. Né? O espírito, né, essa consciência coletiva na ciência, tanto na compreensão do que aconteceu no passado, quanto no desenvolvimento da filosofia, quanto no desenvolvimento científico, você tem uma estrutura que está coletando, digamos assim, que é o processo científico. No processo científico fica mais claro do que qualquer outro lugar. Está coletando as compreensões particulares e gerando uma compreensão genérica. Né? Por exemplo, os seres humanos surgiram há 200 mil anos. Até então, a compreensão era essa. Descobriram os ossos de Marrocos mais velho, 300 mil anos, entendeu? O fato particular alimenta a compreensão coletiva que se altera na medida em que ela absorve e aceita a validade daquela compreensão específica. E aí, por isso, a importância do condicional. Se é verdade que descobriram ossos em Marrocos e se é acurada a datação, conclui-se que a consciência coletiva tenderá necessariamente a aceitar a validade da alteração da compreensão. E se alguém estava dizendo que a humanidade tem 200 mil anos, agora ela terá que dizer que ela tem pelo menos 300 mil anos. Certo? É assim que funciona. É assim que funciona. Em ciência, é muito claro que é assim que funciona. Como em ciência de verdade, eu não estou falando interpretação de texto, eu não estou falando história, estou falando ciência de verdade, ciência mesmo, né? Descobertas físicas, descobertas químicas, etc. Em ciência de verdade,
Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tenho razão, que é assim que funciona em ciência de verdade, e eu estou fazendo com muita clareza explicando o que é ciência de verdade, então Newton está errado. Porque ele estava tentando dizer que esse era o sistema esse era um modelo para ciências do espírito. Eu estou dizendo, é errado isso. Muito mais para a ciência da natureza do que para o espírito, inclusive. Certo? O modo hermenêutico de compreender o mundo ele é muito mais eficiente para a ciência mesmo, ciência de verdade, do que para a ciência do espírito. Interpretação de texto, estudo da história. Ele é muito bom para aquilo, mas muito melhor ainda para a ciência de verdade. Tá? Por que eu estou brincando com ciência de verdade? Porque, na verdade, ciência como história é a ciência vestigial. Né? Ciência vestigial. Você tenta conseguir, por vestígios, reconstruir uma coisa que já se perdeu. Não existe mais. Você não vai conseguir ver a coisa para verificar. Então, eu estou chamando ciência de verdade todas as coisas que analisam objetos que ainda existem. E, em oposição, ciências vestigiais, que ela tem uma dificuldade muito grande para chegar num consenso, porque você não pode olhar na prova real depois, tirar a prova real e falar, olha só, demonstrei, né? Porque é uma ciência baseada em vestígio, como é o caso da história, tá? Como é o caso da história. Então, o que eu estou dizendo é assim, a história ela é menos acurada, ela chega menos a consensos e etc e tal, não porque a história tá de sacanagem, mas é porque é uma ciência de vestígio. Não tem como se reconstruir, né? Isso, a paleontologia também. A paleontologia também. É uma ciência vestigial. As estimativas que você tem é muito mais difícil porque você não consegue. Você não consegue ver mesmo o que aconteceu. Você só consegue acessar o objeto por intermédio. É esse que é o ponto. Você só consegue acessar a camada de intermédios que você tem para acessar o objeto é muito grande. Essa é a diferença. Que eu estou dizendo, não é uma diferença ontológica, é uma diferença de grau. Por quê? Porque você vai perceber que você só acessa. Isso é sinônimo de indiciária. É indiciária. Então você só tem acesso aos vestígios. Os vestígios não são objeto. Os vestígios podem ser alterados no tempo. Isso confunde o meio de campo. Só que se você levar a última consequência do que eu pressuponho como analítica da faticidade, da qual eu estou partindo, né, que você só fala de onde você vê, você vai perceber também que você só acessa os objetos do mundo por vestígios também. Por exemplo, você não acessa, se eu olho para esse livro aqui, eu não acesso o livro, eu acesso a minha imagem mental. Então, então a diferença entre ciência vestigial ou ciência indiciária não é o objeto, é só grau. É só grau de acesso. Certo? Porque quando eu olho para o livro e eu enxergo isso aqui vermelho, eu não estou enxergando o livro mesmo. Eu estou acessando uma imagem mental, é um intermediário. Então, do mesmo jeito que eu chego por intermediários ao passado, eu também chego por intermediários à natureza. Então, não é uma diferença de essência, é uma diferença de grau. Tranquilo? Tranquilo? Ou seja, o que eu estou tentando eliminar é o que o babaca do Newton criou, uma divisão ontológica entre duas ciências. Eu estou dizendo, as ciências do espírito não são diferentes das ciências naturais, do Geisteswissenschaften não são diferentes do Naturwissenschaften por uma questão de natureza, mas de grau só. Certo? Deu para entender mais ou menos onde eu queria chegar aqui? Então, veja bem. Então, eu estou explicando para vocês, né? Eu estou explicando para vocês que isso aumenta a capacidade cognitiva das pessoas, né? Tudo que eu estava falando até agora era para fundamentar uma hipótese, tá? Eu dei esses exemplos, expliquei tudo isso para fomentar uma hipótese. A hipótese é ter a compreensão de que há uma necessidade de uma construção hermenêutica da consciência a respeito do passado, constrói uma consciência mais eficiente, mais sábia, mais dotada de conhecimento. Esta forma de fazer, que eu acabei de relatar, ela gera maior capacidade de articulação, maior capacidade de compreensão e, portanto, maior capacidade de ação.